O céu de janeiro pintava-se de um azul intenso naquela manhã de domingo em São João del Rei. O calor já se anunciava, mesmo às 8 horas, quando os participantes do retiro espiritual começaram a arrumar suas mochilas para voltar para casa. A chácara Luz Divina, escondida entre morros ondulantes e pés de jabuticaba, tinha sido o cenário de 3 dias de orações, meditações e estudos bíblicos intensos. Rafael Martins dobrava cuidadosamente suas roupas. Alto, de ombros largos e cabelos castanhos, cuidadosamente penteados para o lado, ele era conhecido por seu jeito metódico de fazer as coisas. Aos 19 anos, tinha planos de entrar para o seminário no próximo semestre. Colocou sua Bíblia por cima da pilha de roupas na mochila, um exemplar gasto, de capa preta, com dezenas de marcadores coloridos, sinalizando suas passagens favoritas. "Você vem no ônibus com a gente, Rafa?" perguntou Mateus, seu amigo de infância e companheiro nas atividades da igreja. Rafael balançou a cabeça. "Vou tentar uma carona até o asfalto. Se não der, caminho até lá e pego o ônibus das 10 horas. Preciso passar na casa da minha avó antes de voltar." Mateus hesitou, já com a mochila nas costas. "Tem certeza? O sol vai ficar forte. São quase 5 quilômetros até a rodovia. Tranquilo, já fiz esse caminho antes." Rafael sorriu, fechando a mochila. Seu rosto transmitia aquela serenidade que todos associavam à sua fé inabalável. "O pastor João disse que pode me dar carona, mas ele só sai depois do almoço. Não quero esperar tanto." A chácara fervilhava com um movimento de despedida. Alguns jovens tiravam fotos em grupo, outros trocavam abraços emocionados após as experiências espirituais dos últimos dias. Rafael se despediu do pastor Clayton, organizador do retiro, com um abraço forte. "Foi transformador, pastor. Sinto que Deus está me chamando para algo maior", comentou, ajustando a mochila nas costas. "Vá com Deus, meu filho. Continue firme nesse caminho", respondeu o pastor, colocando a mão em seu ombro. Às 8h47, segundo relatos posteriores, Rafael saiu pelos portões da chácara. Vestia uma camiseta branca com o nome do retiro, Renove-se em Cristo, calça jeans e tênis. Carregava uma mochila preta, uma garrafa de água e seu celular Nokia com bateria quase no fim. O céu já não tinha nuvens, e o sol de janeiro prometia um dia escaldante. Fernanda Lima, uma fiel que saía naquele momento em seu Fiat Uno vermelho, ofereceu carona. "Posso te deixar no começo da estrada de terra, mais ou menos 1 quilômetro daqui. É o máximo que consigo, porque vou para o outro lado." Rafael aceitou. Foi a última vez que alguém conhecido o viu. Fernanda contaria depois à polícia que o deixou exatamente onde a estrada de terra se bifurcava. Rafael agradeceu, ajeitou a mochila e seguiu pela trilha da direita, que segundo ele era um atalho para a rodovia. O caminho serpenteava entre pastos, pequenas propriedades rurais e trechos de mata. Era um percurso que os moradores locais conheciam bem. Usado como atalho, economizava quase 2 quilômetros. Naquela noite, quando Rafael não chegou em casa e não atendeu às inúmeras ligações, sua mãe, Dona Conceição, começou a entrar em pânico. Às 22h13, ela ligou para o pastor Clayton. Às 23h05, acionou a polícia. A noite de calor deu lugar a uma tempestade inesperada que caiu sobre a região, como se o céu também pressentisse que algo havia saído terrivelmente errado. A busca começou na madrugada de segunda-feira. A chuva que caíra durante a noite havia transformado as estradas de terra em lamaçais, dificultando o acesso de veículos. Mesmo assim, às 5h30 da manhã, 3 viaturas da Polícia Militar já estacionavam na entrada da chácara Luz Divina. O pastor Clayton, de olhos inchados pela noite sem sono, indicava aos policiais o caminho que Rafael provavelmente teria percorrido. Ele conhecia bem essa região. "Não faz sentido ter se perdido", repetia o pastor, enquanto ajustava o boné para se proteger da garoa fina que ainda caía. Às 7h, mais de 20 voluntários da igreja se juntaram às buscas. Formaram grupos, distribuíram garrafas de água e lanternas e partiram em diferentes direções. O grupo liderado por Mateus seguiu exatamente o caminho que Rafael teria percorrido após descer do carro de Fernanda. "Procurei qualquer coisa, um pedaço de roupa, a garrafa de água dele, pegadas na lama, qualquer sinal", orientava o sargento Mendes,
veterano em operações de busca e resgate. A família de Rafael instalou-se em uma barraca improvisada na entrada da trilha. Dona Conceição, sentada em uma cadeira de plástico, segurava um terço entre os dedos trêmulos e murmurava orações ininterruptas. O senhor Antônio, pai de Rafael, caminhava de um lado para outro, o rosto marcado por uma angústia silenciosa que parecia envelhecê-lo a cada hora. A tarde chegou sem notícias. O calor voltou com força, sugando a energia dos voluntários que voltavam à base para se hidratar e receber novas instruções. As expressões eram cada vez mais sombrias. Já verificamos toda a extensão do atalho até a rodovia. Nada, informou um dos policiais, consultando um mapa improvisado. Ampliamos o raio para 3 quilômetros em todas as direções. Também sem resultado. Na quarta-feira, cães farejadores foram trazidos de Belo Horizonte. Os animais percorreram toda a extensão do caminho, mas perderam o rastro exatamente na bifurcação onde Fernanda havia deixado Rafael. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado daquele ponto. No domingo, uma semana após o desaparecimento, a igreja local organizou uma vigília de oração. Mais de 200 pessoas compareceram, segurando velas e cartazes com a foto de Rafael. Sua mãe, sustentada por 2 amigas, mal conseguia ficar de pé. Meu filho é um servo de Deus. Ele vai voltar para nós, dizia, com uma convicção que comovia a todos. Os dias se transformaram em semanas. As buscas oficiais foram reduzidas, depois suspensas. A família contratou um detetive particular que trabalhou no caso por quase 6 meses, sem resultados concretos. O celular de Rafael nunca mais deu sinal. Seu perfil no Orkut permaneceu inalterado. Não houve movimentação em sua conta bancária, onde guardava economias para o seminário. Em setembro daquele ano, o jornal local publicou uma pequena nota na página 7. Polícia arquiva caso de jovem desaparecido por falta de novas evidências. Era como se a história de Rafael começasse a se dissolver na memória coletiva da pequena cidade, mas não para a família. Todos os domingos, Dona Conceição e Sr. Antônio distribuíam panfletos na saída da missa. A cada janeiro, no aniversário do desaparecimento, organizavam uma caminhada pelo mesmo percurso, carregando cartazes e renovando pedidos de informação. A cada 6 meses, visitavam delegacias e jornais nas cidades vizinhas, implorando para que o caso não fosse esquecido. O quarto de Rafael permaneceu intocado. Os livros de teologia na estante, o violão no canto, os cadernos de anotações bíblicas empilhados sobre a escrivaninha, tudo esperando por um retorno que o tempo tornava cada vez mais improvável. Em 2010, após 3 anos sem qualquer pista, a mãe de Rafael precisou ser internada com depressão severa. O pai, que trabalhava como contador, perdeu clientes devido às constantes ausências para procurar o filho. A irmã mais nova, Beatriz, teve que mudar de escola devido aos comentários dos colegas e às crises de ansiedade que sofria. A fé, que sempre havia sido o pilar da família Martins, era agora testada de formas que eles jamais imaginaram. Nas orações do pastor Clayton, nas missas dominicais, o nome de Rafael continuava sendo mencionado, mas cada vez mais como uma lembrança distante, quase uma lenda local, o rapaz devoto que desapareceu a caminho de casa após um retiro espiritual. O tempo seguiu seu curso inexorável. A ausência de Rafael, antes uma ferida aberta, transformou-se em uma cicatriz permanente na vida daqueles que o amavam. E assim, em um silêncio doloroso, 13 anos se passaram. A manhã de 12 de março de 2020 amanheceu nublada em Ritápolis, pequeno município vizinho a São João del Rei. José Geraldo, 67 anos, aposentado da antiga rede ferroviária, ajustou o chapéu de palha e pegou as ferramentas que usaria naquele dia. Havia comprado um terreno na zona rural, uma propriedade abandonada há anos que planejava transformar em um sítio para passar os fins de semana com os netos. O terreno, com pouco mais de um alqueire, continha uma casa simples de 2 quartos, um pequeno pomar abandonado e um galpão de madeira que, segundo o antigo proprietário, fora usado para guardar ferramentas e alguns animais de pequeno porte. Foi para este galpão que José Geraldo se dirigiu naquela manhã,
decidido a avaliar o que poderia ser aproveitado e o que precisaria ser demolido. O galpão estava em estado precário. O telhado tinha várias telhas quebradas, permitindo que a água da chuva entrasse livremente ao longo dos anos. As paredes de madeira estavam parcialmente apodrecidas e o cheiro de mofo era quase insuportável. No canto direito, notou um amontoado de sacos de ração velhos e equipamentos enferrujados. Isso aqui vai dar trabalho, murmurou para si mesmo, enquanto começava a retirar os entulhos. Após quase 2 horas de trabalho, José Geraldo começou a limpar o piso de terra batida. Foi quando sua enxada bateu em algo sólido, produzindo um som diferente do esperado. Intrigado, ajoelhou-se com dificuldade e começou a cavar com as mãos. Mas o que é isso? Perguntou-se, mas ao sentir algo de couro sob seus dedos. Com cuidado, retirou o objeto parcialmente enterrado. Era um livro, ou o que restava dele. A capa estava manchada e úmida, mas ainda mantinha a forma. José Geraldo soprou a poeira e levou o achado para fora do galpão, onde a luz natural, mesmo em dia nublado, permitia melhor visão. Era uma Bíblia velha, com a capa de couro preta desbotada pela umidade e pelo tempo. Várias páginas estavam arrancadas, outras coladas pela umidade. Algumas tinham marcas de caneta, círculos em torno de versículos específicos. Na contracapa, escrito à mão com caneta azul já desbotada, estava um nome, Rafael M. José Geraldo não fez a conexão imediata. Folheou o livro com curiosidade, notando que havia algo estranho na forma como certas páginas tinham sido arrancadas. Não pareciam ter sido deterioradas pelo tempo, mas sim retiradas intencionalmente. Em outras, havia marcações que chamaram sua atenção. No livro de Jó, vários versículos sobre provações estavam circulados. No Salmo 22, a frase meu Deus, por que me abandonaste?" estava sublinhada várias vezes, com tanta força que o papel estava quase rasgado. No livro de Mateus, um versículo sobre falsos profetas tinha sido destacado com um círculo vermelho. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Foi ao chegar em casa e comentar com sua esposa sobre o achado que a conexão aconteceu. "Já é uma Bíblia enterrada com o nome Rafael M?" perguntou Dona Lourdes, ajustando os óculos para examinar o livro. "Você não se lembra daquele caso do rapaz que sumiu depois de um retiro? O nome dele era Rafael Martins, se não me engano." O coração de José Geraldo acelerou. Claro que se lembrava. O caso havia sido um dos mais comentados na região. Ele mesmo tinha participado de algumas buscas voluntárias no início, quando ainda havia esperança de encontrar o jovem com vida. "Meu Deus do céu!" murmurou, olhando novamente para a Bíblia danificada. "Será possível?" Naquela mesma tarde, o casal dirigiu-se à delegacia de Ritápolis. O delegado, o Dr. Paulo Henrique, examinou o livro com interesse crescente. Comparou a grafia do nome com documentos antigos do caso e fez uma ligação imediata para São João del Rei. "Precisamos reabrir este caso", afirmou, enquanto guardava cuidadosamente a Bíblia em um saco plástico. "Esta pode ser a primeira pista concreta em 13 anos." A notícia se espalhou rapidamente. Na manhã seguinte, a manchete do jornal local anunciava: "Bíblia de jovem desaparecido em 2007 é encontrada em galpão abandonado." A família de Rafael foi imediatamente notificada. Dona Conceição, agora com os cabelos completamente brancos e o rosto marcado pelo sofrimento de mais de uma década, reconheceu o objeto imediatamente. "É a Bíblia dele", confirmou, tocando a capa com mãos trêmulas. "Olhe, esta marca na lateral foi quando ele derramou café estudando de madrugada para um retiro." Seus olhos marejados percorreram as páginas danificadas. Mas ele jamais trataria a palavra assim. Jamais arrancaria páginas ou deixaria sua Bíblia para trás. "Algo terrível aconteceu ao meu filho." A perícia confirmou. A Bíblia pertencia a Rafael. E mais, análises preliminares indicavam que o livro havia sido enterrado há muitos anos, provavelmente na mesma época do desaparecimento. O local onde foi encontrado ficava a aproximadamente 8 quilômetros da trilha que o rapaz deveria ter percorrido, uma distância impossível de ser coberta a pé sem que alguém o notasse. O galpão onde a Bíblia foi encontrada pertencera 13 anos antes,
a um homem chamado Severino Almeida, que havia se mudado para o Paraná logo após o desaparecimento de Rafael. Uma coincidência que agora parecia longe de ser casual. A descoberta reacendeu não apenas a investigação, mas também as antigas angústias, os questionamentos sem resposta e uma pergunta que agora ganhava contornos ainda mais sombrios. O que realmente acontecera com Rafael Martins naquela manhã de domingo? Os 3 meses seguintes à descoberta da Bíblia foram de intensa atividade investigativa. O caso, que havia esfriado nas gavetas da polícia, ganhou nova prioridade e uma equipe dedicada. O delegado Paulo Henrique, agora próximo da aposentadoria, assumiu pessoalmente a condução das investigações, uma espécie de redenção para um caso que o atormentara no início de sua carreira. A primeira providência foi localizar Severino Almeida, antigo proprietário do terreno onde a Bíblia fora encontrada. Após algumas semanas de busca, descobriram que ele vivia em Londrina, Paraná, onde trabalhava como segurança em um shopping center. Quando a polícia bateu à sua porta numa quinta-feira chuvosa, Severino não demonstrou surpresa. "Eu sabia que um dia vocês viriam", disse simplesmente, convidando os policiais a entrarem. Severino havia envelhecido mal. Aos 58 anos, parecia ter 70, com a pele amarelada pelo consumo excessivo de álcool e olheiras profundas de quem carrega um peso invisível. Em seu depoimento inicial, negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Rafael. Afirmou que se mudara de Minas Gerais por problemas financeiros e que não fazia ideia de como uma Bíblia havia sido enterrada em sua propriedade. No entanto, as investigações revelaram um detalhe crucial. Severino havia trabalhado como auxiliar de segurança na chácara Luz Divina de 2005 a 2007. Estava de folga no dia do retiro, mas conhecia perfeitamente as rotinas e os caminhos da região. Quando confrontado com essa informação, sua versão começou a desmoronar. Paralelamente, a polícia realizou uma varredura completa no antigo terreno de Severino. No mesmo galpão onde a Bíblia fora encontrada, a alguns metros de distância, a equipe forense localizou um celular Nokia, enterrado a quase 1 metro de profundidade. Apesar dos anos, foi possível recuperar o chip e confirmar era o aparelho de Rafael. Em 17 de junho de 2020, após um interrogatório de quase 6 horas, Severino Almeida finalmente confessou: "Eu não queria machucar o rapaz", começou com a voz embargada. "Foi tudo por causa da doutrina, entende? Aquele retiro, eles estavam ensinando coisas erradas." A revelação surpreendeu os investigadores. Severino havia pertencido a uma corrente religiosa extremista, expulsa da região anos antes por práticas controversas. Nutria um profundo ressentimento contra a igreja que organizara o retiro, acusando-a de roubar fiéis e distorcer as escrituras. Na fatídica manhã de domingo, Severino estava à espreita na estrada. Viu quando Rafael desceu do carro de Fernanda e seguiu pela trilha. Aproximou-se oferecendo carona em sua caminhonete, dizendo que também estava indo para a rodovia. Ele entrou no carro sem desconfiar, contou Severino. Começamos a conversar sobre o retiro, sobre fé. Eu disse que conhecia um lugar especial, um mirante onde ele poderia orar com vista para toda a região antes de voltar para casa. Ele aceitou ir. Severino levou Rafael até uma área isolada, próxima ao seu terreno. Lá, começou a questionar as práticas do retiro, a acusar a igreja de falsas doutrinas. A discussão escalou rapidamente. "Eu só queria assustá-lo, fazê-lo questionar aquela fé cega", continuou Severino, agora com lágrimas nos olhos. "Mostrei a ele trechos da Bíblia que contradiziam os ensinamentos que ele havia recebido. Ele ficou confuso, depois irritado. Pegou sua Bíblia e começou a me mostrar outros versículos, dizendo que eu estava distorcendo a palavra. Em um momento de fúria, Severino empurrou Rafael, que caiu batendo a cabeça em uma pedra. Foi um acidente, insistiu. Quando vi, ele estava imóvel, sangrando muito. Entrei em pânico. Aterrorizado com o que havia feito, Severino carregou o corpo até uma área remota de sua propriedade e o enterrou. Pegou a Bíblia e o celular de Rafael e os escondeu no galpão, enterrando-os em locais diferentes. Dias depois, quando as buscas se intensificaram, arrancou várias páginas da Bíblia, aquelas que continham os versículos discutidos durante o confronto, e marcou outros trechos,
numa tentativa confusa de justificar suas ações para si mesmo. Uma semana após o crime, vendeu às pressas a propriedade e mudou-se para o Paraná, onde viveu os 13 anos seguintes, atormentado pela culpa. Com a confissão de Severino, a polícia foi guiada até o local exato onde os restos mortais de Rafael estavam enterrados. Em 28 de junho de 2020, após quase 2 décadas de angústia, a família Martins pôde finalmente dar um adeus digno ao filho. O funeral de Rafael reuniu centenas de pessoas em São João del Rei. A igreja estava lotada, com muitos dos jovens que haviam participado do retiro em 2007, agora retornando como adultos, alguns com seus próprios filhos, para prestar uma última homenagem. Dona Conceição, sustentada pelo marido e pela filha Beatriz, agora com 28 anos, mantinha uma serenidade surpreendente. Meu filho foi fiel até o fim, disse ela durante a cerimônia. Defendeu sua fé, sua verdade. Agora podemos deixá-lo descansar. O pastor Clayton, visivelmente emocionado, falou sobre como a história de Rafael havia impactado a comunidade e transformado a maneira como os retiros eram organizados, com protocolos muito mais rigorosos de segurança. A Bíblia danificada, agora uma peça central de evidência, foi devolvida à família após o julgamento de Severino, que foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Dona Conceição decidiu restaurá-la e doá-la ao memorial que a igreja criou em homenagem a Rafael. Em uma caixa de vidro, junto à fotografia sorridente do jovem, a Bíblia restaurada tornou-se símbolo não apenas de uma tragédia, mas também de uma jornada de fé, perseverança e, finalmente, de uma verdade que, embora dolorosa, trouxe o encerramento que a família precisava. 13 anos depois, as páginas rasgadas haviam contado sua história. E Rafael, enfim, encontrara seu descanso.